Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na 12ª aula da Epístola aos Filipenses, carta na qual se apresenta como o grande estandarte da alegria que transborda no meio da dor. E que nós a intitulamos de Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Estamos estudando a unidade 3, Admoestações contra o erro. E o assunto que abordaremos hoje em nossa aula é o galardão da salvação, vida eterna, que está em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 21. Até aqui estudamos no capítulo 1, no verso 1 ao verso 11 dessa carta, que falou da supremacia de Cristo, a primazia do outro, isto é, a prioridade ao próximo. Nos deu também uma exposição de sua própria vida. Paulo revelou o seu passado. Hoje veremos a exposição de sua vida presente, do versículo 12 ao 16. E sua visão para o futuro, nos versículos 17 a 21. No passado, como já vimos, Paulo abriu mão de seus méritos e conquistas. Veremos que no presente, ele se via como um atleta que corre rapidamente para a linha de chegada, a meta final de sua carreira cristã. E no futuro se via como um cidadão do céu, que aguarda a segunda vinda de Cristo. Assim, considerava-se como um estrangeiro e peregrino nessa terra. Já vimos a importância do conhecer a Cristo, que é experimentar do poder que flui da união com Cristo ressurreto e penetrar na comunhão de seus sofrimentos. Vimos também que conformar-se com Cristo em sua morte pode ser definida melhor como uma experiência da morte contínua do nosso eu, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pois bem, depois disso, como Paulo não queria dar a impressão que já havia chegado no ponto da perfeição destes princípios, então indica cuidadosamente que ainda estava muito envolvido na corrida da vida. Aquilo que Paulo não tinha recebido ainda era a experiência do conhecimento final e completo do seu Senhor, que é Cristo. A palavra perfeição define melhor o seu alvo. A perfeição, assim, seria o pleno conhecimento e a conformidade perfeita. Em outras palavras, Paulo diz que prosseguia esforçando-se para ver se de algum modo poderia conquistar e tomar posse daquilo para o qual foi conquistado por Cristo no caminho de Damasco. Deus tinha um propósito na conversão de Paulo, e ele desejava que esse propósito fosse realizado em sua vida. Dessa forma, Paulo destaca os elementos essenciais para ganhar a corrida e receber a recompensa. A primeira que destacaremos é a insatisfação. Paulo nunca ficou satisfeito com suas vitórias espirituais. Ele sempre queria mais. Seria então uma insatisfação santa, o primeiro elemento essencial para alcançar a corrida cristã. A segunda é a dedicação. Uma mente voltada inteiramente e exclusivamente para conhecer a vontade de Deus. A terceira é a direção, olhos fixos na reta de chegada. Quarta, dedicação, prosseguir para o alvo. A quinta é a disciplina, permanecer na linha, obedecer às regras da corrida. Paulo dá exemplo de doutrina e de vida. Aquele que protege o rebanho dos falsos mestres, exorta com firmeza e com lágrimas, tem um zelo cristão. Aquele que não se engana com os falsos mestres, pois eles invertem os padrões morais. Aquele que possui um discernimento, exemplos de vida a ser seguido. Paulo, por fim, lança o olhar para o futuro e destaca 3 verdades que são as âncoras da nossa esperança. A primeira é a nossa morada, que é o céu, a nossa pátria. A segunda, a nossa esperança, segunda vinda de Jesus. E a terceira é a certeza da glorificação inequívoca. Esses são os assuntos que abordaremos em nossa aula hoje. Mas antes do estudo, quero informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia,
que é a lista de autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal A Verdade que Fortalece de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E quero pedir a vocês que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e participem de nossas aulas. É importante para nós, estamos aprendendo e crescendo ao longo dessa obra, buscando semear a palavra de Deus com simplicidade e objetividade. E peço a vocês que também orem por esta obra e por todos os participantes. E não se esqueçam de divulgar o canal para que juntos possamos evangelizar e fortalecer vidas com o estudo da palavra de Deus. E dito tudo isso, vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor Deus, gracioso Pai, diante das Tuas faces apresentamos a nossa mente, a fim de que possamos iluminá-la com as verdades que iremos estudar hoje. Ajude-nos a compreendê-las e enraizá-las em nosso coração como verdades que nos fortalece como filhos amados para que possamos viver uma vida digna da vocação que nos chamou, orando e glorificando o Seu gracioso nome. Assim te pedimos, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O galardão da salvação, vida eterna. Vamos ler Filipenses no capítulo 3, versículo 12 ao versículo 21. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e digo agora, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos fazer agora um destaque da nossa leitura, que é a vida de atleta e o alvo da carreira. Vimos que Paulo aponta a perfeição como alvo, o pleno conhecimento e a conformidade perfeita, e os elementos para alcançar o alvo no presente: insatisfação, dedicação, direção, determinação e disciplina. E Paulo também dá exemplos de doutrina e de vida, como protetor, como exortador zeloso, pastor orientador na verdade. E vimos também que Paulo destaca 3 verdades para o futuro do cristão, que é a morada, esperança e certeza. Agora nós vamos detalhar todos esses destaques. Paulo afirma que a justificação e a santificação pela fé em Cristo não nos proporcionam uma segurança vã ou descuidada, mas avança para o alvo da perfeição que será consumada na ressurreição. Aqueles que são espiritualmente maduros devem assumir a atitude para com a perfeição cristã e estar de acordo com ela. Se houver algumas poucas diferenças em coisas não essenciais, Deus as esclarecerá. A perfeição cristã, dita por Paulo, proporcionou muitas divisões entre os filipenses. O antinomianismo, isto é, a ilegalidade
ou melhor, o legalismo doutrinário que ensinava que o crente não estava debaixo de nenhuma lei, a adesão a essa doutrina muitas vezes causa a destruição da fé e da pureza. Paulo enfatiza manter a pureza celestial, por termos uma esperança celestial, a esperança da glorificação na vinda do Senhor. Para não dar a impressão que já estivesse chegado à perfeição, Paulo indica que estava muito envolvido na corrida da vida. Não era um cristão perfeito, mas prossegue sempre seu caminho rumo ao alvo, a perfeição. Para esclarecer melhor o assunto, vale ressaltar em que sentido os cristãos não são perfeitos. Primeiro, não são perfeitos em conhecimento. Embora nos seja dado o necessário conhecimento prático do caminho da justiça e das coisas de Deus, nós não somos perfeitos. Os cristãos não são perfeitos em libertação dos erros. Não estou falando aqui no tocante aos princípios essenciais da salvação, mas acerca de fatos e mesmo da Escritura. Terceiro, os cristãos não são perfeitos na libertação de fraquezas, que não são uma designação mais branda do pecado, mas inclui todos os defeitos que não sejam mortais. Quarto, os cristãos não são perfeitos em libertação da tentação. Até Cristo foi tentado. E quinto, os cristãos não são perfeitos em grau. Isto é, não temos uma absoluta perfeição quantitativa. A perfeição que Paulo diz aqui seria o pleno conhecimento e a conformidade perfeita. Paulo diz, em outras palavras, eu prossigo esforçadamente para ver se de algum modo poderei conquistar e tomar posse daquilo a que foi conquistado por Cristo Jesus na estrada de Damasco. Deus tinha um propósito na conversão de Paulo, e Paulo desejava intensamente que esse propósito pudesse ser inteiramente realizado em sua experiência de vida. No Salmo 139, versículo 16, diz que os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Assim, no ventre de nossa mãe, Deus escreveu um plano de vida para nós, e esse plano que devemos desejar que se cumpra em nossa vida. Essa é a perfeita vontade de Deus para nós. O fato de não ter ainda alcançado a perfeição cristã requer e exige de nós cristãos uma busca esforçada, uma autoapreciação de como sou como cristão. Aí Paulo apresenta a metáfora sobre a corrida, que expressa a singeleza de propósito e concentração de esforços, o pleno conhecimento e conformidade perfeita de que devemos viver uma vida cristocêntrica e à perfeição, o nosso alvo. Temos que ficar atentos para uma coisa. Como atletas espirituais, para participarmos da corrida, primeiro precisamos nos inscrever na corrida. Nossa inscrição é a cidadania celestial. Acontece quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, mas porque já somos cidadãos do céu. Vimos que Paulo aponta para um progresso rumo à perfeição. Embora Paulo tenha sido um homem de Deus, honrado, fiel, pregador do Evangelho, plantador de igrejas e valoroso, ele nunca ficou satisfeito com suas vitórias espirituais. Havia nele uma insatisfação santa. Portanto, o primeiro elemento que destacamos como essencial para alcançar a corrida cristã é a insatisfação. Paulo não se preocupava com os outros que corriam com ele, mas preocupava-se com Cristo. Paulo ainda não chegou à perfeição, muito embora seja perfeito, isto é, maduro na fé. O cristão maduro é capaz de fazer uma autoavaliação honesta de si e se esforça para melhorar. Tem consciência da sua própria imperfeição e luta contra o pecado que ainda não terminou, pois a perfeição, o alvo, não se alcança na presente vida. Quero aqui chamar a atenção para um fato. Os falsos mestres judaizantes, na época de Paulo, utilizavam muito a palavra perfeição, pois se gloriavam de serem perfeitos.
Os judeus professavam guardar a lei em sua totalidade. Os judeus cristãos se gloriavam da circuncisão. Os cristãos gnósticos reivindicavam serem iluminados como homens espirituais, portanto, perfeitos. A presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade espiritual. O despertamento espiritual de uma igreja começa pela humildade e o reconhecimento de que ainda precisa buscar mais a Deus. No Salmo 42, no versículo 1 e 2, vimos que temos uma atitude básica de disposição, isto é, os sucessos do passado não devem remover a necessidade de lutas futuras. O outro ponto que observamos para ganhar a corrida e receber a recompensa é a dedicação, os olhos fixos para o alvo. Não podemos nos distrair por outros interesses. Nossa mente deve estar voltada inteiramente e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Como Neemias, quando estava reconstruindo a muralha de Jerusalém. Vimos isso em Neemias 6, versículo 3. Ele disse, ao receber a proposta de encontrar com Sanbalaque e Gesem, homens que estavam dispostos a atrapalhar o trabalho de Neemias e fazer mal a ele. Neemias disse, estou fazendo uma grande obra e não posso descer aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? O terceiro ponto de Paulo é a direção, esquecendo as coisas do passado e seguindo para o alvo futuro. Quem corre fixa os olhos na linha de chegada. O corredor que olha para trás perde a velocidade, a direção e a corrida. O cristão não deve se distrair demasiadamente com preocupações ou conquistas quanto ao passado. Pode causar-lhe depressão. Nem com o futuro, que pode gerar ansiedade. Concentrar-se no presente guardando o coração, que é a fonte dos pensamentos, sentimentos e vontade, pois são fontes de vida, como está em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. O quarto princípio que destacamos é a determinação. Prosseguir para o alvo. Paulo era um homem determinado. Antes de conhecer a Cristo, era perseguidor da igreja. Depois da conversão, estava determinado em cumprir o chamado de sua eleição, lutando em favor da igreja de Cristo pelo reino de Deus. A suprema vocação de Deus em Cristo Jesus, este era o alvo de Paulo. Paulo não corre para alcançar fama, sucesso, prosperidade e saúde. Sua ardente aspiração é Jesus. Embora a salvação seja gratuita, somente aqueles que se esforçarem entrarão no reino. Isso está em Mateus, no capítulo 11, versículo 12 a versículo 13. O quinto ponto, concluindo o pensamento de Paulo, evidenciamos a disciplina. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Não basta correr com disposição. O corredor, para vencer a corrida, tem também que seguir as regras. Nós, cristãos, temos que atentar para a importância das regras espirituais que encontramos na palavra. Se nos disciplinarmos e a obedecer às regras, receberemos o prêmio. Não podemos começar bem a corrida e não chegarmos ao fim por não levarmos as regras de Deus a sério. Devemos correr sem carregar pesos inúteis do pecado e olhar firmemente para Jesus, o perfeito, o nosso alvo, obedecendo sempre os ensinamentos da palavra de Deus. Agora iremos destacar 4 verdades do texto, exemplos da vida de Paulo, para seguir como exemplo como cidadãos do céu. Paulo é aquele que dá exemplo de doutrina e de vida. Seu ensino e caráter eram aprovados. Vivia de acordo com a verdade da cruz, plena compreensão da obra que Cristo fez em nosso favor. A segunda verdade é a respeito de Paulo, é que ele era protetor. Pregou a verdade e denunciou o erro. Paulo promoveu o evangelho e combateu as heresias. Ele não pregava para agradar as pessoas, chamava os falsos mestres de inimigo da cruz. Os judaizantes acrescentavam à lei de Moisés a obra da redenção de Cristo, aquilo que Cristo havia conquistado na cruz. Os ritos, a circuncisão, não chegavam a Deus. A nossa separação de Deus foi derrubada por meio da morte de Cristo na cruz. E ponto. A terceira verdade acerca de Paulo é que ele exortava com firmeza e lágrimas. O amor de Paulo
era expressado com clareza da sua mente e com a profundidade do coração. Sincera união da verdade e amor. O zelo de Paulo o levava a lágrimas na defesa das ovelhas, por perceber que alguns perigos os ameaçavam e poderiam conduzi-los a abandonar suas igrejas. Paulo tinha um grande entendimento e inquebrantável decisão, mas também uma emoção ardente. E por último, Paulo era o pastor orientador da verdade. Tinha aguçado o discernimento, não se enganava acerca dos falsos mestres que tinham suas vidas centradas neles mesmos. Inventavam padrões morais, mentes voltadas apenas para as coisas materiais. Os falsos mestres viviam sem a direção do Eterno. Os corações deles estavam sedentos de coisas materiais, em vez de buscarem as riquezas espirituais. Hoje a religião, por muitos, tem sido um bom negócio, uma fonte de lucro, um caminho fácil para enriquecer. O mercado da fé tem muitas ofertas e gostos, movidos pela ganância, causando enganos e decepções. O fim é o inferno. Passaremos agora para a última parte da nossa aula. Já descrevemos Paulo no presente falando da corrida rumo ao alvo, que é a perfeição. Mostramos seu zelo pastoral alertando os falsos mestres e lançaremos agora o olhar para o futuro, destacando 3 grandiosas verdades. Verdades que devem ser escritas na tábua do nosso coração com letras garrafais e em negrito. A primeira é a nossa morada. O céu é a nossa morada. A igreja é uma colônia do céu na terra. Somos peregrinos neste mundo. Nascemos do alto, de cima, de Deus, como está em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Nosso nome está escrito no livro da vida. Por causa dessa expectativa do céu que Abraão contentou-se em viver em tendas. Vimos isso em Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16. A segunda verdade é a nossa esperança. A segunda vinda de Jesus é a nossa esperança. Aquele que vem está no céu, assentado à direita do Pai, e ao regressar tem poder santificador. O conteúdo da nossa esperança purificará todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. E a terceira verdade é a nossa certeza, a glorificação. Certeza de que não paira nenhuma dúvida. Nosso corpo será semelhante ao corpo da glória de Cristo. Seremos conforme Cristo. Isso se dará pelo poder infinito de Deus. Tomará o nosso corpo de fraquezas e fará dele um corpo de glória. Não há nada impossível para Deus. E com esse comentário, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Paulo repudiou todos os méritos humanos alcançados logo após sua conversão a Cristo. Aplicou a justificação e a santificação adquirida para alcançar o alvo da perfeição como meta de vida cristã. O cristão conquista a grande consumação quando a alma e o corpo, em comunhão com todos os santos, glorificar a Deus em Cristo, nos novos céus, na nova terra para todo sempre. Toda a obra será cumprida pela soberana graça e poder de Deus e para a sua eterna glória. Depois dessas considerações, vamos orar encerrando a nossa aula de hoje? Pai Celestial, nós te bendizemos por mais uma aula ministrada. Nos ajuda a viver uma vida de obediência, dedicação, determinação e disciplina na busca da perfeição, que é Cristo. Prosseguir esforçando para conquistar e tomar posse de tudo aquilo que Deus determinou para a nossa vida, segundo a sua graça maravilhosa, em nos eleger como filhos amados do Pai, através da obra de Jesus Cristo na cruz. Fortalece a nossa mente nas verdades futuras, como cidadão do céu, esperançosos com a volta de Cristo para obtermos um corpo incorruptível, a fim de glorificar o seu gracioso nome, como o Senhor que merece ser glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim, meus amados, encerramos a nossa aula de hoje. Nós nos despedimos. Agradeço a vocês pela audiência e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele.
que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!